Queridos irmãos, hoje, 25 de novembro, estou aqui para mais uma reflexão bíblica, iniciando a leitura da carta de Paulo aos Coríntios. Iremos ler na primeira carta, do capítulo 1 ao capítulo de número 4, e vamos refletir sobre o tema Mistérios Revelados. Nós iremos ler no capítulo 2, verso de número 9 de 1 aos Coríntios, que diz: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Paulo trata neste capítulo 2 de 1 aos Coríntios de algo muito importante para a nossa vida espiritual, para nós que abraçamos a fé em Cristo Jesus. Paulo está falando aqui da revelação que o Espírito Santo traz aos nossos corações, das coisas que estavam ocultas, daquilo que não foi revelado aos homens do passado, mas hoje, como igreja do Senhor, nós temos o privilégio de conhecer. A palavra revelar significa tirar o véu, descobrir, identificar o que estava oculto, conhecer o ignorado. Conhecendo o nosso estado de ignorância e sabendo a grande necessidade que temos de aprender, conhecer e saber, o Espírito Santo opera em nossas vidas o mistério da revelação. E é exatamente isso que ele fez em nós. A palavra nos diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e aquilo que não subiu ao coração do homem, ou seja, aquilo que os nossos antepassados não tiveram a oportunidade de conhecer, o Senhor hoje revela ao seu povo, ele revela à sua igreja. Ele revela para aqueles que se aproximam, para aqueles que buscam intimidade com o Espírito Santo. Nesse mesmo capítulo, mais no final, Paulo vai nos dizer que as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas espiritualmente. E ele diz que o homem natural, ele não conhece as coisas do Espírito, mas somente aqueles que têm a mente de Cristo, aqueles que procura viver uma vida espiritual ativa na presença do Senhor, ele terá sempre a revelação do Espírito Santo, que nos ensinará todas as coisas, que nos guiará em toda a verdade, que nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, e vai nos mostrar a grande riqueza da glória de Deus, que somente os salvos podem desfrutar. Então, que nós possamos buscar sempre estar em comunhão com Deus, ter a presença do Espírito Santo em nós, porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o homem jamais imaginou, é isso que Deus tem para aqueles que o amam, para aqueles que realmente procuram viver uma vida de intimidade com Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe.